Há um momento em que você percebe que seu corpo te traiu. Isso acontece silenciosamente. Talvez você esteja subindo escadas, talvez brincando com seu neto, talvez apenas caminhando, e de repente você não consegue respirar. Seu peito aperta, seus pulmões queimam. O ar que antes vinha tão facilmente, agora parece escapar por entre seus dedos. Você para, se apoia em uma parede, espera, e nesse momento, um pensamento terrível invade sua mente. É isso? É isso que eu sou agora? O consultório do médico se torna familiar, familiar demais. As receitas se acumulam no balcão da sua cozinha. Inaladores azuis, comprimidos brancos, advertências amarelas. É normal, ele diz. Você está envelhecendo. Mas por dentro você está gritando porque se lembra. Você se lembra de correr, você se lembra de dançar. Você se lembra de uma época em que seu corpo não parecia uma prisão. Seus filhos começam a se preocupar. Eles falam mais baixo perto de você. Eles se oferecem para carregar as coisas. Eles olham para você com aqueles olhos cuidadosos e gentis que dizem: receio estar te perdendo. E a pior parte: você também está com medo. Você tem medo de se tornar um fardo, aquele que não consegue acompanhar o ritmo, aquele que precisa de ajuda para tudo, aquele cujos pulmões desistiram antes do coração. Mas, e se eu te dissesse? E se eu lhe dissesse que existe um homem que se recusou a aceitar essa história? Um homem que, aos 93 anos, consegue prender a respiração por mais tempo do que a maioria dos adolescentes. Um homem que mergulha no oceano, sem cilindro, sem oxigênio, apenas seu corpo e a água azul profunda. Um homem cujos pulmões funcionam melhor hoje do que há 30 anos. O nome dele é Edith, e isso não é um conto de fadas. Esta é a história dele. Ouça-me com atenção. Ao final deste vídeo, você saberá o exato segredo que Edith usou para transformar seus pulmões. Não é um remédio, não é uma cirurgia, nem alguma terapia cara que só os ricos podem pagar. Uma rotina simples, algo tão óbvio, tão antigo, que a medicina moderna quase esqueceu que existia. E aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. Seus pulmões não estão quebrados. Eles só foram esquecidos. Eles têm respirado errado por anos, de forma superficial, apressada, meio vivos. Mas Edith aprendeu a despertá-los. Ele aprendeu a respirar do jeito que os humanos deveriam respirar, do jeito que nossos... E quando ele fez isso, tudo mudou. Sua energia voltou. Seu medo desapareceu. Seu médico ficou em silêncio, olhando para os resultados dos exames. Aquilo não fazia sentido. Isso não é possível, ele disse. Mas Edith apenas sorriu. Porque ele sabia de algo que o médico não sabia. Ele sabia que o corpo, quando recebe as ferramentas certas, pode se curar sozinho. Então, se você está aí agora, lutando para respirar, lutando para acreditar que as coisas podem melhorar, fique comigo. Porque o que você está prestes a aprender mudará tudo. Edith nem sempre foi assim. Há 30 anos ele estava morrendo. Não de forma dramática. Não de repente. Devagar. O tipo de morte que acontece em consultórios médicos e filas de farmácia. Aquele tipo de coisa que suga sua energia antes mesmo de tirar seu fôlego. Tudo começou quando ele tinha pouco mais de 60 anos. Uma tosse persistente. Nada de grave, pensou ele. Apenas um resfriado que não passava. Mas o frio nunca foi embora. Semanas se transformaram em meses. Meses se transformaram em anos. Seu médico diagnosticou a doença como doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC. Uma asfixia lenta. Seus pulmões estão danificados, disse ele com sua voz profissional. Desapegado, marcado pela vida, pela poluição, pelo estresse, pela idade. Ele lhe entregou um inalador. Use isso 2 vezes ao dia, para sempre.
Essa palavra ecoou em sua mente enquanto ele saía do escritório, agarrando o pequeno dispositivo de plástico como se fosse sua tábua de salvação. No começo, o inalador ajudou um pouco, o suficiente para passar o dia. Mas seu mundo estava encolhendo. Ele parou de ir ao mercado, escadas demais. Parou de visitar os amigos, caminhada demais. Parou de cantar, algo que amou a vida inteira, porque não conseguia segurar uma nota sem ficar ofegante. Acordava no meio da noite com o som de seu chiado, o peito rangendo como um motor velho, lutando para funcionar. Talvez devêssemos tentar outro médico, ele dizia. Então eles tentaram. 5 médicos, 7 medicamentos, esteroides que faziam seu rosto inchar, comprimidos que o deixavam tonto, cilindros de oxigênio que chiavam no canto do quarto como um fantasma mecânico. Nada funcionou. Não, isso não é verdade. Nada o curou. Os medicamentos controlavam os sintomas. Eles o mantinham vivo, mas não lhe davam vida. Ele se lembra do momento em que quebrou. Foi numa terça-feira. Sua neta, Ama, tinha vindo visitá-lo. Edlis olhou para seu cilindro de oxigênio. Ele olhou para seus tornozelos inchados. Ele olhou para o rosto de sua neta. Hoje não, querida, ele sussurrou. Emma assentiu com a cabeça. Ele não chorou. Ele não reclamou. Ele apenas entendeu. E isso era pior. Naquela noite, Edlis sentou-se sozinho em seu jardim. O sol estava se pondo. O ar estava fresco. Ele tentou respirar fundo. Ele não conseguiu. Seus pulmões se encheram até a metade e depois pararam, como uma porta que não se abre completamente, como uma música que termina cedo demais. E ele chorou. Ele chorou porque estava cansado. Cansado de lutar. Cansado de fracassar. Cansado de estar preso em um corpo que se esqueceu de como viver. Não quero ser essa pessoa, sussurrou ele para ninguém em particular. Mas o universo estava ouvindo. 3 semanas depois, Edith conheceu um homem chamado Samantha. Foi um acidente, na verdade. Ele estava em uma pequena livraria, um dos poucos lugares que ainda conseguia visitar sem se exaurir. O dono o conhecia. Ele sempre reservava uma cadeira perto da janela onde podia sentar e descansar. Naquele dia, um homem mais velho estava sentado em sua cadeira. Ele olhou para cima quando Edith entrou. Seus olhos eram claros, atentos, vivos de um jeito que não combinava com sua idade. Você pode ficar com a cadeira, disse ele, começando a se levantar. Não, não, Edith insistiu, fazendo um gesto para que ele não se levantasse. Por favor, eu só vou dar uma olhada. Mas ele não olhou. Ficou ali, sem fôlego, apoiado em uma estante de livros. Samantha o observava. Você respira como se estivesse com medo, ele disse baixinho. Como é? Sua respiração é superficial, nervosa, como se você estivesse tentando não ocupar muito espaço. Ele queria se ofender, mas ele estava certo. Tenho DPOC, disse Edith, na defensiva. Meus pulmões não funcionam direito. Samantha assentiu lentamente. Ou talvez seus pulmões não funcionem corretamente porque você respira desse jeito. Silêncio. Isso não faz sentido, disse Edith. Não é mesmo? Samantha inclinou-se para a frente. Diga-me, quando você respira, para onde vai o ar? Seu peito? Seus ombros? Ele franziu a testa. Para onde mais iria? Sua barriga. Ele quase riu. Minha barriga. Barriga? Quando você era bebê, disse Samantha, você respirava com o corpo todo. Sua barriga subia e descia. Suas costelas se expandiram. Seus pulmões se encheram completamente. Mas em algum momento você se esqueceu. Todos nós esquecemos. Ele se levantou devagar, sem esforço, como um homem com metade da sua idade. Tenho 89 anos, disse ele. Eu pratico mergulho livre. Você sabe o que isso significa? Edith balançou a cabeça negativamente. Significa que eu prendo a respiração. E nadar. Ele sorriu.
Há 10 anos, eu mal conseguia subir uma ladeira. Meus pulmões estavam fracos, meu corpo estava debilitado. Então, aprendi a respirar novamente, a respirar de verdade. Edith olhou fixamente para ele. Você acha que eu sou louco? Samantha disse. Não, sussurrou Edith. Acho que estou desesperada. Ele enfiou a mão na mochila e tirou de lá um pequeno caderno gasto. Tudo o que aprendi está aqui dentro, disse ele, entregando-lhe o livro. Não é mágica, não é remédio, é só respirar do jeito que fomos feitos para respirar. Edith pegou o caderno. As mãos dele tremiam. Por que você está me dando isso? Samantha sorriu. Porque eu também já sentei nessa cadeira e alguém me deu a chance de me levantar. Ele foi embora. Edith ficou ali, segurando o caderno, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, ele o abriu. A primeira página tinha apenas uma frase. Seus pulmões não são o problema, sua respiração é. Edith leu o caderno 3 vezes naquela primeira noite. Não era complicado. Não havia jargão médico. Era simples, quase simples demais. Mas simplicidade ele aprenderia, não é o mesmo que facilidade. Samantha havia escrito sobre algo chamado respiração diafragmática. O diafragma, um músculo em forma de cúpula sob os seus pulmões, é quem deveria fazer a maior parte do trabalho quando você respira, mas a maioria das pessoas nunca o utiliza. Elas respiram com o peito, os ombros, a garganta, de forma superficial, rápida, incompleta. Esse tipo de respiração envia um sinal ao seu corpo: perigo, pânico, sobreviva. Seu coração dispara, seus músculos ficam tensos, seus pulmões se contraem. Com o passar dos anos, isso se torna o seu normal. Mas o diafragma, quando você respira com o diafragma, tudo muda. Seus pulmões se expandem completamente. O oxigênio invade sua corrente sanguínea. Seu sistema nervoso se acalma. Seu corpo sussurra, seguro, calmo, vivo. Edith começou na manhã seguinte. Ele deitou de costas, uma mão no peito, outra na barriga. A primeira instrução era simples. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. Deixe sua barriga subir, não o peito. Ele tentou. Seu peito subiu. Sua barriga não se mexeu. Ele tentou de novo. A mesma coisa. Levou 20 minutos só para sentir a barriga se mexer. Só um pouco, só o suficiente. Parecia estranho, vulnerável, como aprender a andar de novo, mas ele continuou. A rotina diária que Samantha lhe ensinou tinha 3 partes. Parte 1. Respiração matinal. 10 minutos. Todas as manhãs, antes de sair da cama, Edith praticava a respiração diafragmática. Inspire pelo nariz durante 4 segundos. A barriga se eleva. Mantenha pressionado por 4 segundos. Expire pela boca durante 6 segundos, deixando a barriga abaixar. Repita por 10 minutos. Isso não era apenas respirar. Isso era um treinamento, ensinando seus pulmões a se expandirem, ensinando seu corpo a confiar no oxigênio novamente. Parte 2. Respiração durante a caminhada, 20 minutos. Após o café da manhã, Edith caminhava, devagar no início, mas em vez de caminhar e depois respirar, ela sincronizava a respiração com os passos. 4 passos. Inspira. 4 passos. Segura. 6 passos. Expira. Esse ritmo transformava a caminhada em meditação. Seu corpo parou de lutar contra si mesmo. Seus pulmões pararam de entrar em pânico. Parte 3. Respiração com água fria, 5 minutos. Essa era a parte mais estranha. Todas as noites, Edith enchia uma bacia com água fria. Ele mergulhava o rosto na água e praticava aprender a respiração apenas por alguns segundos no início, depois por mais tempo. A água fria ativava algo ancestral em seu corpo, um reflexo que diminuía a frequência cardíaca, conservava oxigênio e fortalecia os pulmões. Samantha chamava isso de reflexo de mergulho dos mamíferos, o mesmo que permite que focas e baleias prendam a respiração por horas. Isso estava dentro dele, dentro de todos nós. Ele só precisava acordá-lo. A ciência, explicada de forma simples. Veja o que estava acontecendo dentro do corpo de Edith.
Quando você respira profundamente usando o diafragma, seus pulmões se expandem completamente. Os pequenos sacos de ar, ou alvéolos, se abrem. O oxigênio entra no seu sangue, o dióxido de carbono sai. Mas quando você respira superficialmente, usando o peito, só a parte de cima dos pulmões funciona. A parte de baixo permanece colapsada, estagnada, fraca. Com o tempo, essas partes inferiores esquecem como funcionar. Elas cicatrizam, endurecem. É isso que os médicos chamavam de dano irreversível, mas Edith estava revertendo isso. Cada respiração profunda era como alongar um músculo que ficou tenso por anos. Cada expiração era como espremer uma esponja que estava cheia de água suja. Seus pulmões estavam despertando. O primeiro milagre. 2 semanas depois, Edith caminhou até a caixa de correio sem parar. Pode não parecer muito, mas para ele era tudo. 4 semanas depois, ele foi ao mercado a pé, sem cilindro de oxigênio, sem inalador. 8 semanas depois, ele foi à praia com Emma. Eles não apenas caminharam, eles brincaram, riram, respiraram. Emma olhou para o avô e disse: "Você está diferente agora." Edith sorriu. "Eu só estou respirando, querida, respirando de verdade." Hoje, Edith tem 93 anos. Ele nada no oceano 3 vezes por semana, sem roupa de mergulho, sem medo. Ele consegue prender a respiração debaixo d'água por 2 minutos, mais tempo do que a maioria dos adolescentes, mais tempo do que a maioria dos atletas. O médico dele, o mesmo que lhe disse que o dano era irreversível, realizou exames no ano passado. Ele sentou-se à sua frente, olhando fixamente para os resultados. Sua capacidade pulmonar, disse ele lentamente, melhorou em 40%. Ele olhou para cima. "Como?" Edith sorriu. "Aprendi a respirar." Ele não precisa mais de inaladores, não precisa mais de cilindros de oxigênio, não precisa mais ter medo. Dizem que agora ele se move como um jovem, leve, livre, vivo. Sua neta, Emma, acabou de terminar sua primeira aula de mergulho livre. "O vovô me ensinou", ela diz orgulhosa. "Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Edith não é especial. Ele não é sobre-humano. Ele é apenas alguém que se recusou a acreditar na história que lhe contaram. Ele se recusou a acreditar que envelhecer significava sofrer, que pulmões fracos significavam uma vida fraca, que seu corpo estava quebrado além do reparo. Ele escolheu tentar, respirar, acreditar, e seu corpo respondeu. Então, se você está assistindo a isso agora, lutando para recuperar o fôlego, se está com medo do que está por vir, se está cansado de estar cansado, quero que saiba que não é tarde demais. Seus pulmões não estão quebrados. Eles só estão esperando, esperando você se lembrar, esperando você respirar, realmente respirar, do jeito que fazia quando era jovem, do jeito que seu corpo foi feito para ser. Comece hoje. 10 minutos, só isso. Deite-se, coloque uma mão no peito, outra na barriga e respire, devagar, profundamente, completamente. Deixe sua barriga subir, deixe seus pulmões se lembrarem para o que foram feitos, e observe. Veja como seu corpo começa a se curar. Veja como sua energia retorna. Veja como sua história muda, porque a história de Edith não é só dele, é sua também. Nunca é tarde demais para começar a sua própria história. Agora respire e comece.